Muito bom dia. Bem-vindos à edição 115 do nosso Crypto Storm. Estou aqui com os meus queridíssimos co-hosts, Narman Silva, Luca Benedetti. Dá um oi pra galera. Fala, pessoal. E aí, galera? Salve. Maravilha. O tema da conversa de hoje já aí leva em conta um assunto que vem sendo bastante relevante aqui no nosso podcast. Vai continuar sendo relevante durante esse ano, eu acredito. Que vamos falar um pouquinho de Fed, vamos falar um pouco dessa subida de juros, desse mercado aí que tá andando de lado. O Luca tá achando que não tá cheirando bem, não sei se ele tá muito convencido que ainda nós estamos no bullish, no período bullish, né? Mas enfim, vamos discutir isso. Se Bitcoin ele tá mais barato do que, enfim, tá ruim. Se ainda tem muito chão para cair e quais as perspectivas de mercado. Então assim, quando a gente pensa no que está acontecendo agora, eu vejo duas coisas. E assim, vocês têm aí o take de vocês, que vocês acharem legal. Bom, então, quando a gente chega no período que nós estamos agora, né? O Bitcoin está deixando aqui a gente sonhar. Esse períodozinho aqui da semana, nós voltamos aí para a faixa dos 43.250 dólares agora. Já dizia Ronaldinho. O que dizia o Ronaldinho? Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Então, assim, acredito que isso seja aí um pouco do reflexo dessas novas notícias, né, que a gente tem tido esses últimos dias. Facebook, Instagram aí, o grupo Meta, né? Vamos comentar isso aí também. Querendo integrar, já tomando iniciativa para integrar NFTs nas plataformas de mídia social, todas do grupo Meta, né? Google também parece que vai permitir o pagamento com cartões pré-pagos utilizando cripto, que Exato. É um passo bem interessante aí para adoção. Uma empresa grande como o Google, se eu não me engano o Google Pay, né, que é o aplicativo de pagamentos da própria Google, tem uma base de usuários muito grande e é utilizado também dentro das próprias plataformas do Google, né? Então se você vai comprar um aplicativo lá na App Store, etc., você usa o Google Pay. E a ideia é que eles integrem esses pagamentos com cripto em breve. Exato. Até fizeram uma parceria, né, com a Master, então também Exatamente. Vai englobar todo o público da Master, que é um público muito grande. Exato. A Coinbase é uma das maiores, mais relevantes corretoras centralizadas aí dos Estados Unidos. Fez uma parceria aí direto com a Mastercard para fazer um onboarding mais rápido do pessoal que está querendo participar do mercado de NFTs dele, para justamente comprar NFTs, comprar arte digital diretamente com cartão de crédito, sem precisar fazer todo um processo de cria sua MetaMask, linka, conecta sua carteira não sei aonde. A gente acredita que, eu acredito que o processo de você aprender cripto, de você ter o conhecimento dessas tecnologias básicas de cripto é muito importante. Você ter uma carteira digital, começar a criar uma identidade digital dentro de uma blockchain é muito importante. Mas esse processo de facilitação de produtos de cripto que essas corretoras fazem, eu acho também extremamente importante para ter mais adoção mais rápido. Eu acho muito legal isso. Com certeza, porque você abre uma porta muito grande para qualquer que seja o investidor, seja você institucional ou pessoa física mesmo, né? Então, assim, e você tira gosto, né? Você, olha, experimenta isso aqui, mas é só a pontinha do iceberg do que eu posso estar te apresentando. Com certeza, eu acho que você falou uma coisa bem importante, né? Como a gente observa até mesmo para produtos de tecnologia. Você tem, por exemplo, a Apple, que tem um ecossistema mais fechado, mas você compra e já tem um celular completamente funcional, você pode fazer o que você quiser com ele. É um ecossistema fechado, mas eles já te dão todas as ferramentas que você precisa para usar o seu telefone ali, né? Uhum. Por outro lado, você tem um Android, que já é um ecossistema mais aberto, você pode fazer customização, etc. Acho que a ideia quando a Coinbase faz esse tipo de coisa, você tem um ecossistema mais fechado ali para quem quer estar exposto àquilo, para quem quer utilizar um NFT, etc. Mas, de repente, não quer ter todo o problema técnico de ter que ir atrás, né? De aprender, etc. Mas você sempre tem a opção, né? De, se você quiser abrir sua MetaMask, usar o OpenSea, etc. É que vira um facilitador, né? Exatamente. Acho que pode ser um teaser ali para quem quiser ir mais a fundo, né? Tem um UX, né? Um User Experience mais acessível. E aí eu acho que é um pouco de tudo isso que tá deixando a gente sonhar, como diz o bruxo, né? O bruxo do futebol. Então... Vamos ver até quando eles vão nos deixar sonhar. Vamos ver até quando. Eu não gosto de ficar assim olhando tanto o movimento de curto prazo. Eu tento botar sempre na minha cabeça
é longo prazo, isso aqui é pro longo prazo. Pode descer aí para 20 mil o preço do Bitcoin, eu vou comprar mais. Então, beleza, eu acho que é um pouco desse somatório de notícias boas do que a gente já vinha previndo no ano passado, de mais empresas querendo entrar nesse ramo de NFTs, o mercado, a população como um todo mundial entendendo o que é NFT, que é posse digital, realmente construir valor digitalmente sem precisar de servidores centrais, sem precisar de empresas, né? Você, não sem precisar de empresas, isso seria um exagero, mas de uma forma descentralizada, que você realmente consegue estabelecer valor próprio, para si próprio. Porém, a gente tem sempre a questão de política monetária. Regulação também é outro fator importante assim, aqui que eu esqueci de comentar na introdução, mas que de fato a gente deve entrar agora nesse papo. O que está acontecendo? A gente tem uma inflação que está subindo bastante, então tem que ter o Federal Reserve, ele tem que controlar isso a partir de uma subida de juros, e quando tem subida de juros, a gente tem o comportamento dos mercados de capitais como um todo, que é justamente essa saída dos ativos de risco para os ativos de menos risco, os renda fixas da vida. E quando a gente vê uma correlação do mercado de cripto, dando, por exemplo, acho que foi você que mandou esse gráfico da Nasdaq 100, uma correlação de 0,86, uma correlação altíssima. Tá igual, Com S&P 500 é menor, acho que é 0,35, alguma coisa assim. Mas mesmo assim é uma correlação alta. Então, se a gente vai ter uma subida de juros que vai afetar o mercado de uma maneira que capital de risco sai para o capital sai de ativos de risco para ativos com menos risco, renda fixa da vida. Isso com certeza vai afetar a cripto, né? Pelo menos num curto prazo. No longo prazo, continuo acreditando que cripto traz soluções e melhorias para o mundo como eu nunca vi na minha vida. E é porque eu acompanhei o surgimento do celular, né, por exemplo. Sim, com certeza. Acho que a nossa geração acompanhou aí, né, a transformação de muitas tecnologias, né? Porque ao contrário da geração que veio depois da gente, né, que já nasceu num mundo muito mais digital, a gente chegou a experimentar o que era analógico ainda, né? A gente chegou a ter contato com videocassete, com aquela época que os computadores eram todos branquinhos, com eram disquete. Enormes. Disquete. Exatamente. Tudo isso a gente chegou a ter contato e a gente viu essa evolução muito rápida, principalmente da internet, né? Eu lembro que quando eu era pequenininho e queria jogar Neopets, na minha casa tinha internet de escada. E a internet de escada você tinha um limite, acho que era de 32 KB de velocidade. Hoje você tem internet de quase 1 GB disponíveis para qualquer um, né? E isso é muito importante. Acho que essa evolução da tecnologia da internet que possibilitou que hoje a gente tivesse toda essa infraestrutura baseada na internet, né? Hoje a gente vive a nossa vida conectada na internet. Você está usando a internet para ouvir esse podcast, a gente usa a internet para postar um vídeo na rede social, que nem o Walter tá fazendo aí agora. Não tô postando, tô documentando. Muito bem. Pra fazer compra em supermercado, as coisas mais básicas. Você consegue comprar qualquer coisa hoje em dia com o aplicativo que tá no seu celular, literalmente na palma da sua mão. Exatamente. E eu acredito que a gente tá na primeira fase ainda do de cripto, né? Isso é uma coisa que a gente volta bastante, mas a gente ainda tá na fase da internet de escada em cripto. Ainda é um processo muito complicado. E que as pessoas ainda têm muito receio. Sim, com certeza. Muito receio, muito complicado, muito lento. Se você olha as maiores blockchains, né, o Ethereum, o Bitcoin, a gente tem um tempo de bloco mais alto, a gente não tem o throughput necessário para, por exemplo, ter o mundo inteiro conectado naquilo. Mas são tecnologias que mostram o seu valor. Acho que isso fica muito claro quando a gente olha. Potencial. Quando a gente olha para o Ethereum, por exemplo, não tem como negar a máquina que é o Ethereum, né? O quão absurdo é você ter essa máquina descentralizada que você consegue ter os mais diversos serviços lá dentro, né? Você pode ter serviços financeiros, tem serviços de entretenimento, tem serviços de tudo qualquer tipo e tudo acontece dentro de uma blockchain, dentro de um ambiente auditável e imutável. Transparente, exatamente. Isso é algo que acho que a gente ainda está descobrindo pouco a pouco
E isso tá perto de virar chave, sabe? Eu acho que eu já cheguei a comentar isso em outro podcast, né? Mas na minha opinião, esse é o último ciclo para ser um early adopter. Eu gosto muito dessa sua definição, porque realmente, e foi um dado legal que eu vi hoje de um novo report que saiu da Crypto.com, corretora Crypto.com. Em 2021, o número de pessoas que possuíam cripto em carteiras ou em contas de corretora chegou a 295 milhões. Já estamos passando dos 300 milhões e as projeções para esse ano para a gente chegar a 1 bilhão de usuários. Então, assim, é um número absurdo. Porque vamos dizer que a gente já tenha perto aí de 8 bilhões de pessoas no mundo, não sei. Mas está entre 7 e 8, né? Putz, você ter, não sei quanto é, 1 sobre 7% aí da população é muita coisa. Sim, com né? certeza. E é uma coisa que ela, assim, quanto mais... É aquele negócio, né, do efeito de rede. Quanto mais pessoas usam, mais valor tem aqueles serviços, né? No caso, um Ethereum da vida, uma Solana da vida. Quanto mais adoção se tem, mais velocidade para se aderir àquele serviço as outras pessoas remanescentes têm a estarem adotando. Com certeza. Eu acho que o exemplo perfeito disso aí é o Play to Earn. É uma coisa absurda o que o Play to Earn foi de efeito de rede. Você vê o que o Axie Infinity fez, por exemplo, e os outros jogos Play to Earn também. Eu sou uma pessoa que gostava muito de jogava jogos online com meus amigos e tudo mais. E de uns tempos pra cá, tudo que eles falam no nosso Discord é Play to Earn. O tempo inteiro. A gente sempre foi de jogar League of Legends. Esses jogos que tem um ecossistema mais fechado, né? Nunca foram jogos abertos que você podia vender seus itens, etc. Hoje, eles passam o dia inteiro falando sobre Play to Earn, sobre oportunidades de jogos Play to Earn, sobre tudo isso, né? Então acho que o efeito de rede disso é absurdo. Puxou muita gente. Eu hoje conheço, acho que de 2019 pra cá, a quantidade de pessoas que eu conheço que estão envolvidas com cripto de alguma forma cresceu exponencialmente. Sim. Exponencialmente. Eu acho que nossa, tinha muita gente que eu nunca veria mexendo com cripto na minha vida, que hoje não só investe em cripto, como também joga jogos Play to Earn, mexe com DeFi, faz yield farming, enfim, faz N coisas, e isso é absurdo, isso é absurdo. O tanto que esse mercado cresceu de 2019 para cá, não tá escrito. E é uma coisa que a gente vem comentando bastante, que esse ciclo tá especialmente diferente de ciclos como o 2017, 2018 e muito mais diferente do que outros ciclos antes desse biênio aí que eu acabei de falar. E voltando para a conversa do Fed, na hora que a gente tem esse tipo de relação entre política monetária, uma regulação que agora quer ser mais exigente tanto das corretoras, dos institucionais que já estão participando do mercado, quanto em termos de vocabulário padronizado, em termos de fazer um termo de compliance para haver custódia e distribuição de criptoativos mais exigente. Tudo isso aí é muito capaz de prejudicar cripto no curto prazo, como a gente vem já comentando entre si. Mas para o longo prazo isso é vital. Isso é vital porque só assim um banco consegue fazer uma custódia de cripto, consegue facilitar e popularizar para as massas o acesso a esse tipo de cripto. Acesso não só de algo que é especulativo. Vai de novo para essa narrativa que a gente vem comentando. São de fato uma construção de valor que está se tendo nessas blockchains, né? Com serviços, com software, comendo o mundo através desse tipo de tecnologia. Então, eu não sei se cripto desce muito mais do que já desceu. Mas tem quedas de 80%. Tem as quedas gigantes do próprio mercado de ações, que já chegou a cair nos anos 2000 aí, cerca de 80%. Né? Então, caramba, se a gente tem uma correlação assim tão grande, será que cai ainda mais? A gente fica com esse pé atrás, né? Então, eu acho que uma coisa importante é sempre lembrar aquela história de alocação, que a gente sempre fala de alocação, né? Você nunca deve botar mais em cripto do que aquilo que você está disposto a ver oscilar bastante. Melhor dizendo, até mais disposto do que aquilo que você está
mais do que você está disposto a perder, né? Então acho que é por aí. Se vai cair mais do que já caiu, não sei. É futurologia, né? Mas o que as métricas dizem, e aí eu queria entrar nesse papo de métricas com vocês, comentar só algumas métricas que a gente vê no mercado que contam os dois lados da história. Contam não só essa interação entre o Fed, né, e todo esse imbróglio regulatório que a gente está vendo, mas também conta o que o investidor, o smart money, está fazendo. Que é o que monta o chão ali de cripto, né? Quem é que está comprando? Vai ter mais oferta do que demanda? Porque é assim que o preço cai. Se as pessoas ficam com medo, começam a vender mais do que tem gente querendo comprar, o preço vai cair. Com certeza. E aí, o que vocês pensam sobre eu acho que métricas primeiro no é uma mercado? conversa que, não só no mercado de cripto, mas é uma conversa que a gente está tendo assim, no mundo, que foram 2 anos de total incerteza em qualquer área. Então é muito difícil você analisar o mercado agora e falar, olha, foi o que você falou, vai cair muito mais ou não, a gente vai chegar num pico. Até porque nunca a inflação dos Estados Unidos esteve da forma como ela está hoje. E não tem como o Fed chegar e, tipo, de uma única vez, uma tacada só, falar, tipo, olha, a gente vai aumentar tanto no próximo mês. Então eu acho que até por isso que eles vão dando as notícias, assim, meio que picadinho, sabe? Nunca numa tacada só. Então também é difícil você fazer análise de como o mercado vai reagir. Porque imagina se fosse numa tacada só. Se agora a gente já tá com o mercado caminhando de lado, imagina se viesse tudo de uma tacada só. Mas quando a gente analisa as métricas, né, que a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, se você vê a quantidade de Bitcoin que está em transação entre as corretoras, hoje, né, tipo, pelo menos nos últimos 2 anos, você tem muito mais Bitcoin em carteira do que na corretora. E o que isso quer dizer? As pessoas estão segurando as moedas e não colocando nas corretoras para poder, né, realizar o lucro. Uhum, com certeza, eu acho que isso é um dado bem importante, né? Você vê esse fluxo e é o que aconteceu de 2 anos para cá foi a quebra de uma tendência histórica, né? Desde o início desse mercado, a tendência era cada vez mais número de Bitcoin em corretoras, desde sempre. Essa tendência se inverteu, se não me engano, no final de 2018, início de 2019 e ficou mais intensificada pós-Covid. Então a gente teve aí uma intensificação da acumulação de Bitcoin em carteiras e essa retirada aí de Bitcoins de exchanges. Alguns pontos que eu acho que vale a pena levantar em relação a isso também é que antes também a gente não tinha a proeminência de DeFi que a gente tem hoje. Né? Antes você não tinha essa possibilidade de negociar ativos diretamente na blockchain, de você poder fazer todo tipo de transação financeira, negociar derivativos, comprar opções, tudo isso através da própria blockchain. Né? E você tem muitas formas de tokenizar esse Bitcoin em outras blockchains que suportam contratos inteligentes. Então, com certeza tem um impacto disso também nesse dado. Acho que vale a pena levantar essa bola, né? Que não é também preto no branco. Sim. Mas com certeza isso é importantíssimo. Né? Você ter essa mudança de paradigma em que as pessoas estão cada vez menos dispostas a vender, se desaver dos seus bitcoins, é algo muito poderoso, né? A gente, se tem algo que esse mercado ensina, é que a falta de liquidez é muito poderosa. Quando você tem baixa liquidez nesse mercado, você sempre tem movimentos explosivos. Na verdade, a ideia da volatilidade desse mercado vem justamente disso. Quando você tem baixa liquidez, você tem movimentos explosivos, sejam eles para cima ou para baixo. E isso acontece frequentemente por causa da mecânica desse mercado, né? Se você olhar para o Bitcoin ele funciona com essa ideia de você ir diminuindo a liquidez pouco a pouco. A cada halving você diminui pela metade a emissão das moedas. Então, acho que isso é importante ter em mente quando a gente analisa isso também. De fato. Tem a questão também da alavancagem. A gente está numa alavancagem que está historicamente alta, para os níveis, especialmente para o nível de volume que a gente está tendo agora. Então, é justamente quando tem notícias novas no mercado que afetam o preço, né, a volatilidade ali principalmente de quem está negociando spot. E esses movimentos de preço, eles se chocam com o colateral que a gente tem para manter essas posições de alavancagem no mercado como um todo. Aí é que você começa as cascatas de liquidez, né? Que pode tanto ser um long squeeze quanto um short squeeze. Pode tanto descer como subir. Isso aí depende de como está configurada ali a questão da alavancagem no mercado. Uma das coisas que eu estava olhando agora era a questão do Hodl Waves, por exemplo. Eu estava vendo que
aqui uma mudança, né, especialmente ali no espectro mais do curto prazo. O acumulador que ele estava comprando Bitcoin, estava com Bitcoin já de uma semana ao mês, começou a virar de 1 mês a 3 meses. Então a gente está tendo esse movimento desde ali do pico de novembro, aumentando esse espectro de 1 mês para 3 meses. E quem sabe esse Bitcoin que está sendo comprado nessa faixa vai começar a passar para outras faixas superiores, 3 meses a 6 meses, 6 meses a 12 meses, que é o que tem acontecido aí com o HODL Waves de 1 ano a 2 anos, por exemplo. Os acumuladores mais long term holders, né, têm acumulado mais. O net position deles, que é o tanto que eles estão comprando em vez de vender, também tem aumentado mais. Então esses são vários sinais que a gente tem de que o smart money ele não está vendendo, independentemente desses prospectos do Fed de estarem aumentando os juros. O que isso indica? Bom, o que o Fed sinalizou até agora, né? Na última reunião, nos minutos, os juros ele vai aumentar até 1% no final de 2022. Beleza. Pode ser que o Fed acelere? Bom, pode ser, a gente não sabe. Tem reunião aí dia 25, dia 26 de janeiro. Esperem volatilidade. Esperem volatilidade. Estejam preparados para a volatilidade. Caixa. Eu acho que caixa é uma coisa super importante para se ter em momentos E o mais importante é mãos fortes, galera. E mãos de diamante também, né? Isso é uma coisa que é importante também. Mas assim, só continuando o raciocínio, onde é que eu estava mesmo? Você estava falando da subida dos juros, né? Que vai subir até 1% esse Exatamente. ano. Então a gente tem essa informação que já está incorporada pelo mercado. A gente tem um smart money que está ciente disso, que continua comprando. Se acelerar, possivelmente a gente vai ver mais volatilidade. Mas eu não sei se desce muito mais do que isso. Porque mesmo com a subida de juros de 1%, quando você olha para o real rate, né, para as real rates, elas continuam negativas. Né? Por mais que esse aumento de 1% seja uma coisa drástica, vamos dizer assim, né? 1% no título mais seguro do mercado, mesmo assim os yields continuam negativos. Né? Então, querendo ou não, o yield negativo continua favorecendo os ativos de risco. Eu acho que isso não muda. Apesar de que vai ter um impacto, sim, né? Vai ter um impacto, esse aumento de juros vai ter um impacto, com certeza. Mas algo que eu estava até conversando contigo, né? Eu não sei até que ponto isso vai continuar tendo impacto, né? Porque você tem uma notícia de que o Fed vai subir os juros, na mesma hora o mercado cai. Aí você tem essa notícia de novo. Até que ponto o mercado vai continuar reagindo a isso, sabe? Da maneira que tem reagido. E se você olha lá para trás, né, se você olha para os dados históricos, houve um período em que o Fed estava mais hawkish nos anos 2000. E mesmo durante esse período mais hawkish do Fed, com subida de juros, controle monetário mais forte, o S&P bateu novas máximas, as ações dos ativos de risco continuaram subindo muito, e eles só vieram a cair lá para o final desse período mais hawkish, em que o Fed continuou aumentando os juros, e o mercado falou, não, aí o Fed já está exagerando, não tem como continuar dessa forma. E aí o mercado caiu e teve uma queda mais acentuada, mas foi mais para o final de um período de 5 anos de subida de juros. Então, eu acho que no curto prazo, com certeza isso vai mexer com o mercado, a gente vai ter volatilidade, a gente vai ter esse alerta na cabeça quando a gente vê, nossa, o Fed não é do Fed, mas com o tempo isso passa a estar dentro da dinâmica do mercado, e o mercado não vai ligar tanto para isso, pelo menos na minha opinião, né? Se você olha, obviamente que, né, o que aconteceu no passado não é nenhum indicativo do que vai acontecer no futuro, mas eu acredito muito em algo parecido com o que a gente viu nos anos 2000. Sim, eu concordo principalmente. Isso foi até uma coisa que o Julian Timmer, o head de macro do Fidelity Funds, vamos pronunciar certinho aqui em inglês. Puxa a sua orelha lá nos comentários. Não, é verdade. Puxa, 4,2 trilhões de ativos sobre gestão, né? Então, putz, o cara deve ter alguma coisa para falar. Apostando aí que essa faixa dos $40 mil são os $30 mil aí lá de entre maio e julho do ano passado, né? Quero acreditar nele, né? Também. São várias narrativas agora do mercado, ninguém sabe bem o que vai acontecer.
Concordo também com, enfim, foi isso que ele falou, né? Essa questão do real rates, do juros real, que é quando você pega o juros nominal, subtrai a inflação. Na medida que a gente tem agora, 1%, a gente ainda estaria com um yield que é negativo, ou seja, nada de muito restritivo, né? Nada de muito contracionista, né? Então, concordo com tudo isso. E tem mais uma coisa que eu acho que é legal da gente comentar. Também foi uma coisa que o pessoal da Arca comentou. Esse ano é provavelmente um ano que a gente vai ver muito também alguns setores de cripto bombarem, diferente dos outros. Que a gente vai ter talvez não um decoupling de ativos entre si, mas um decoupling de setores. Talvez, que é algumas coisas que a gente já viu do ano passado, com games aí bombando na última pernada do ano, né? Então, assim, vocês têm alguma ideia aí de setores que vocês apostam mais para esse ano, independentemente de cenário macro? Bom, a gente chegou a comentar um pouquinho disso no último CryptoStorm, né? De nossas teses aí pro ano de 2022. Acho que algo que pode, com certeza, fazer esse decoupling é o setor de games, né? O setor de games está muito aquecido, você tem muita atividade de VCs nesse setor, você tem um novo projeto a cada semana, você tem o institucional de games querendo entrar nesse mundo também, tem a Ubisoft experimentando com NFTs, tem a Ubisoft fazendo backing de alguns projetos proeminentes do mundo de gaming, como é o caso, por exemplo, do Guild of Guardians. Então você tem esses exemplos aí de que você pode esperar que cada vez mais você vai ver um NFT junto com o seu joguinho, cada vez mais você vai ver um token dentro da dinâmica daquilo que você gosta de jogar, etc. Obviamente que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu acho que tem um processo para isso acontecer, tem que se ver também a aceitação do público, etc. Existem alguns problemas em relação a isso. Tem uma galera que parece que não sabe o que fala um monte de coisa de NFT aí que não sabe o que tá falando. Enfim, tem N coisas aí no caminho, mas eu acho que o caminho da indústria de games está muito mais alinhado com isso. E é uma coisa que a gente comenta bastante também, é que com o tempo a gente não vai ter empresas cripto. A gente vai ter apenas empresas. O cripto vai fazer parte da infraestrutura de tudo. Então acho que isso fica muito claro pra mim na parte do gaming. Acho que essa é uma tese forte pra 2022. Contrariar você é, tipo, praticamente impossível, e eu tô totalmente do seu lado, sabe? Eu também acredito que o setor de games foi um que se desenvolveu muito e ainda tem muito pra desenvolver. E assim, mesmo fora do mundo cripto, já era um setor muito grande, muito aquecido, com um público muito forte e um desenvolvimento, assim, constante. Então, tipo, casou, juntou o útil ao agradável, sabe? Agora eles estão em cripto, então tem tudo pra crescer ainda mais. Com certeza, acho que você falou uma coisa muito, muito verdadeira, né? O mercado de games é muito, muito quente. A gente teve um M&A gigantesco essa semana, não foi? Que a Microsoft comprou a Activision. Eu vou puxar justamente esse assunto, né? Então é um mercado bilionário, né? A gente viu recentemente que é um mercado que movimenta bilhões e a ideia é que movimente cada vez mais. E assim, especular um pouquinho aqui, puxando esse gatilho aí na compra da Activision Blizzard, 75 bilhões de dólares comprados aí pela Microsoft. Não sei, parece que vai ser pago em dinheiro, né? Ô, louco. Até onde eu ouvi, né? Vai chegar o Bill Gates com uma lote lá. Já pensou? Toma aqui, ó, pra você. Era isso que você queria? Pois então tome. 75 bilhões cabia dentro dessa sala? Acho que cabe, hein? Acho que cabe. Dependendo das cédulas. Não sei. Nunca vi esse tanto de dinheiro na minha vida. Eu também não, né? Mas acho que cabe sim. Vi só no blockchain. Eu paro pra pensar, tipo, se eu fico feliz pra caramba quando eu acho 5 centavos na rua, imagina, tipo, a proporção pro cara ficar na mesma felicidade que eu, sendo que ele tem essa quantidade de dinheiro. Entendeu? Ele tem que achar, tipo assim, no mínimo 50 mil reais no chão. Quando é que você vai encontrar 50 mil reais no chão? Sabe? Mas especulando um pouco, por exemplo, eu acho que seria uma hora muito interessante pra você. É só ele no JK, pô. Tem essa também, né? Verdade. Mas, voltando ao assunto, eu acho que seria uma hora muito interessante para ver jogos, por exemplo, como um Call of Duty da vida, né? Que vem só, enfim, sendo replicado várias vezes, várias versões do jogo, mas não tem muita coisa nova. É quando tem, assim,
Pelo menos eu que joguei Call of Duty, isso é uma opinião subjetiva, né? Mas, por exemplo, quando tinha aqueles negócios de dash do player, sei lá, parecia mais um jogo de robô, de Star Wars do que Call of Duty mesmo. Do que aquele do Modern Warfare, do Segunda Guerra Mundial e tal, Guerra do Vietnã, que são edições muito bacanas. Mas pegar esses jogos e realmente virar de cabeça para baixo, fazer alguma coisa interessante, uma coisa nova, com, não sei, implementar NFTs, fazer uma coisa muito mais envolvente pro consumidor do que meramente só, comprou a empresa do tamanho do mundo e continua lançando o jogo do mesmo jeito. E a Microsoft tem essa ideia de entrar no metaverso também, né? Eles chegaram a publicar algo nesse sentido, de querer ser uma empresa presente no metaverso também. Um pouco depois que o Facebook fez o anúncio deles, né? Então acho que de repente está no pipe para o futuro deles, né? Eu acho que o setor de gaming é algo que casa muito bem com cripto. A Axie Infinity está aí para provar isso. E acho que além dos use cases financeiros, que são muito óbvios, gaming é um segundo muito, muito próximo. Boa. Bom, mais algum pensamento final, alguma digressão final sobre nesse momento em que a gente está no mercado, andando de lado? Reunião, crab market. Mercado de caranguejo não é nem bull, nem bear, né? É crab. Fed aí, vai ter reunião dia 25, 26 de janeiro. Façam caixa. Mantenham seus bags. Não façam o panic selling. Fiquem calmos. Acho que vai dar tudo certo. Acho que é tudo uma mistura de paciência e fundamentos. No final vou falar a frase que eu mais gosto de falar do Warren Buffett, que eu sempre falo nos plantões. Mas Warren Buffett fala, né? O mercado é um mecanismo que tira o dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Então, paciência é crucial. Principalmente nesse mercado, né? O que a gente tem falado, o longo prazo é genial. É como se você estivesse entrando no mundo da internet em 1980. Como se você soubesse o que vai acontecer, né, com tudo aquilo da internet em 1980 e está investido nisso, está investido nessa tese. E acho que para quem entra nesse mundo, para quem estuda de fato, para quem tem contato com isso o tempo inteiro, isso fica cada vez mais claro, né? A infraestrutura de blockchain, ela está aí para ficar. Pode ser que a gente não veja os mesmos ativos, pode ser que de repente o top 10 dos maiores criptoativos em market cap daqui a 5 anos seja completamente diferente do que a gente vê hoje. Na verdade, eu ouso dizer que a tendência é ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Se você olha para trás, é muito claro essa tendência. Acho que de 20 ativos do ciclo de 2017, dos 20 ativos do ciclo de 2017, acho que 5 ou 6 se manteram ali no top 20. Acho que foram 5. Foram 5 que se manteram dos 20. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e Cardano. Acho que foi isso. Foram esses mesmo. Que se manteram. O resto ou mudou, né, ou não existia no ciclo passado, ou um ativo completamente novo, ou é um ativo que subiu, né, no market cap em relação ao último ciclo. Chainlink, no caso, é o primeiro ciclo. Dogecoin. Mas acho que, assim, fechando o pensamento, né, algo muito embrionário. E é aquilo que eu falei, provavelmente a sua última chance de ser um early adopter é nesse ciclo. No próximo ciclo, daqui a 5 anos, muito provavelmente você vai ter isso integrado a N coisas, principalmente gaming. E tem outros use cases aí, quando a gente olha para Helium, por exemplo, a gente vê uma infinidade de use cases que assim, você explode a cabeça de pensar. Tem coisa para estacionamento, sabe? Umas coisas que você nunca pensou. Medição de água, temperatura. Umas coisas que você pensou que você nunca pensou em envolver. Precisava. Que precisava e que você envolveria blockchain com isso, sabe? Então, essa infraestrutura vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Eu acho que para isso você precisa estar preparado, sabe? Se você que está ouvindo o CryptoStorm, por algum acaso é um hater aí de Bitcoin, eu já falo para você, cara, se prepara que o futuro é blockchain, o futuro é cripto. Pô, falou bonito. Isso aí. Vamos para a mineração da semana? Mineração da semana vai para um dos fundos mais bem referenciados, mais bem alocados em cripto da atualidade, o Pantera Capital.
liderado aí pelo grande Dan Morehead, o nosso queridíssimo mais cabeça. A última carta do Pantera Fund, Pantera Capital, tá lá disponível no site deles. Acho muito interessante vocês darem uma olhada, dar uma perspectiva da infraestrutura do mercado que a gente vê hoje e da infraestrutura que a gente viu anos passados e por que o mercado de cripto de 2020 para frente é completamente diferente do que, não completamente diferente, mas muito diferente do que veio antes. Exatamente. Então, é algo que a gente comenta bastante nos CryptoStores e que seria muito legal ter esse material complementar aí com um cara que manja muito do mercado e que também está falando da mesma coisa praticamente, né? Esse ciclo é um pouco diferente dos últimos ciclos. Boa. Então fica a mineração da semana. Nós nos despedimos aqui. Essa foi a edição 115 do CryptoStorm. Meu nome é Walter Rebelo. Estou aqui com meus maravilhosíssimas companhias, Narman, Luca. Nós agradecemos a confiança, a companhia de vocês. E é isso. Falou, pessoal. Grande salve para todo mundo. Até, pessoal. Tchau, tchau.